meio-dia e 30, está no ar o Meio-Dia Catarina para você, com as principais notícias do estado. Hoje vamos falar também do futebol e tem também entrevista sobre a Feira dos Países. A gente vai contar todos os detalhes para você daqui a pouquinho. E a gente começa falando mais uma vez da chuva que voltou a castigar o estado, principalmente a região norte e Vale do Itajaí. 7 cidades tiveram registro de problemas por causa da chuva. De ontem, Coronel Martins, Brusque, Blumenau, Gaspar, Presidente Nereu, Leoberto Leal e Joinville foram as mais atingidas. Blumenau, a cidade mais atingida de todas, em uma casa lá chegou a ser carregada pelas águas. Olha só. Em Blumenau, nos últimos dias, choveu o esperado para todo o mês de janeiro. A chuva de ontem à tarde provocou alagamentos em vários pontos da cidade. Algumas pessoas ficaram desalojadas. Uma casa, como mostra este vídeo, foi arrastada depois de um deslizamento de terra. O único morador, um idoso, está abrigado na residência de familiares e ele não ficou ferido. As chuvas, que duraram 3 horas, também causaram transtornos para outros moradores. Em diversos pontos da cidade, várias ruas ficaram alagadas, nem mesmo a prefeitura ficou livre. As águas chegaram a invadir a parte interna do prédio. Os bairros Garcia, Velha, Vila Nova e Fortaleza estão entre os mais atingidos por pontos de alagamento. Meu Deus. Imagens impressionantes lá de Blumenau, causadas principalmente pela chuva de ontem. E a gente recebeu um vídeo agora há pouco, a gente vai mostrar aí pra você, de um shopping alagado também no centro de Blumenau. O shopping fica bem na região central e aí um internauta registrou mostrando a parte do estacionamento do shopping. Realmente impressionante, a água tomou conta ali daquele local e chegou até a escada. Como a gente pode ver, essas imagens foram feitas hoje. E a gente tem fotos também da situação em Joinville. Olha só, muitas ruas da cidade ficaram alagadas depois da forte chuva. O bairro Vila Nova ficou praticamente embaixo d'água, como você vê nessas fotos aí. A água invadiu até um posto de saúde da cidade. Segundo a Defesa Civil, choveu 242 milímetros nas últimas 24 horas em Joinville. Muita chuva aí registrada em várias regiões do estado. E na capital, algumas ruas voltaram a ficar alagadas hoje por causa dessa chuva. E a prefeitura informou que durante a manhã o transporte coletivo no leste da ilha foi suspenso temporariamente, deve ficar assim pelo menos por 24 horas. O motivo é preventivo, em função de um deslocamento de terra que aconteceu na semana passada, na SC-406, entre a Praia Mole e a Barra da Lagoa. Os usuários devem usar pontos próximos para o embarque. As linhas que passam pela Barra da Lagoa e Campeche estão sendo desviadas por vias próximas também por causa desses alagamentos. E o corpo do haitiano Marcelos Vlademi, de 34 anos, foi encontrado na noite de ontem em Balneário Camboriú, no litoral norte do estado. Ele estava desaparecido desde a madrugada da última quinta-feira, depois de ter caído em um bueiro durante as chuvas. A vítima trabalhava como caseiro em uma chácara, conforme o Corpo de Bombeiros. A Embaixada do Haiti, em Brasília, já foi acionada para o encaminhamento do funeral. No bairro Ratones, começaram as obras para a construção de uma nova ponte em substituição a que caiu com a enxurrada na semana passada. O Lucas Miranda tem mais informações. O prefeito Jean Loureiro definiu a estrutura da nova ponte na manhã desta terça-feira. Ela vai ser feita em concreto e em galerias de 7 metros. Em 3 semanas, ela deve ficar pronta. A ideia inicial era fazer uma estrutura provisória de madeira, enquanto a ponte definitiva seria construída, mas essa ideia já foi descartada. A nova ponte vai custar R$700 mil e vai ser baseada em modelos que já são usados em BRs por todo o Brasil. A área já está sendo limpa nesse momento e outras pontes que foram danificadas em Ratones pelas chuvas também estão sendo avaliadas por engenheiros para possíveis reparos. Pelo segundo ano consecutivo, famílias indígenas passam a temporada acampadas no terminal de integração do Saco dos Limões. Nesse ano, porém, as condições são bem piores. O terminal serve de abrigo por mais um ano desde que a decisão para a construção de uma nova casa de passagem foi suspensa. Só que os problemas dessa vez são maiores.
o número de famílias abrigadas aumentou e agora mais de 300 indígenas da tribo Caingangue, vindos dos 3 estados do sul do país, dividem espaço. 315 pessoas nós estamos aqui, né? Com as crianças e adultos, tudo, né? E o problema é que eu estava explicando, né? Que nós precisávamos, né? Que eles fizessem a instalação de luz aqui para nós. E aqui era o máximo mais baraca para nós não ficar embaixo dessas lonas, né? Porque complicado é esse vento, né? Esse vento aí estraga com tudo e daí a gente que está fora das baraquinhas sofre bastante, né? Um dos problemas principais é a falta de luz no local. À noite, os indígenas produzem artesanato para vender no centro da capital e nas praias. Mas sem iluminação, que no momento é apenas externa, com poucas luminárias, não é possível trabalhar. Durante a nossa reportagem, 2 agentes da prefeitura estiveram no local para avaliar a situação. Constataram os problemas com a luz e comunicaram aos indígenas que irão passar a demanda à Secretaria de Assistência Social. A gente sai de dia, brincar, quando a gente chega de noite a gente quer produzir mais, mas a gente não tem como, por causa que não tem luz, daí não tem como, né? Além da iluminação, a instalação de chuveiros, vasos e pias ficou a cargo da prefeitura, que disse em nota não ter recebido materiais prometidos pela FUNAI para uma melhor manutenção do local. Os líderes dos indígenas afirmaram que reuniões devem acontecer com a FUNAI nos próximos dias para uma melhor organização do local e melhorias nas condições básicas para a estadia de quem está instalado. Os indígenas devem permanecer no terminal até o final de março. Aqui a ZONG aí ajuda nós, o povo indígena que estão aqui ainda uma temporada, sobre a situação de como a gente pode ser atendido dentro da saúde, né, que está complicado. Nós temos as crianças aqui que estão passando um problema de diarreia, essas coisas, né, mas eu acredito que é um pouco também estão estranhando um pouco a água, sei lá se a água está sendo feita uma análise também, que as autoridades também vê isso para nós, a pesquisar a água, se está bem tratada, ok, né? Um conselho formado pela Justiça Eleitoral, órgãos de governo e defesa nacional se reuniram em Brasília para discutir a segurança das eleições de outubro. O objetivo é criar estratégias contra o impacto das fake news, as falsas notícias. Fake news são notícias fabricadas com informações manipuladas no intuito de influenciar o leitor. Um levantamento na reta final das eleições americanas em 2016 monitorou 40 notícias sobre os candidatos Donald Trump e Hillary Clinton. Metade do conteúdo era falso e teve mais alcance nas redes sociais do que as notícias produzidas por jornais tradicionais. As fake news costumam surgir em páginas que simulam sites de notícia e se espalham no Facebook e no Twitter com a ajuda de robôs. Estima-se que nas eleições de 2014 no Brasil, elas estiveram por trás de pelo menos 10% do debate político nas redes sociais. Para evitar que as notícias falsas contaminem o resultado das urnas em outubro, o Tribunal Superior Eleitoral criou um comitê com integrantes do Ministério da Justiça, Ciência e Tecnologia, da Agência Brasileira de Inteligência e do Exército. Produzir uma notícia falsa não é crime, mas a prática pode ser punida se for considerada calúnia, injúria ou difamação. O problema é a velocidade com que as informações se espalham pela internet. Para enfrentar esse desafio, o grupo estuda formas de melhorar a fiscalização, usando a própria tecnologia. Há robôs, nem todos os robôs utilizados na internet são ruins, são maus. Tem robôs que podem ajudar. Nós temos 145 milhões de eleitores. É um raio de abrangência muito grande. Então, se isso atingir 10% do eleitorado, são 14 milhões de pessoas. Então, a gente tem que ter uma preocupação bem específica. Além disso, qualquer ação adotada terá de respeitar o direito constitucional de liberdade de expressão, ou seja, não confundir combate à mentira com atos de censura. A ideia, por enquanto, é conscientizar os eleitores com cartilhas e criar um ambiente virtual para o recebimento de denúncias e sugestões. Essas publicações falsas têm um objetivo claro, que é denegrir ou promover a imagem de alguém e, é claro, ganhar dinheiro com esses acessos. E nós, do jornalismo da Band TV Catarina, reafirmamos que não precisamos de sensacionalismo para vender notícias e que o nosso compromisso aqui com você é com a verdade. Bom, e depois do intervalo vamos falar sobre o Campeonato Catarinense, que começa hoje. E tem também todos os detalhes da Feira dos Países, que já está acontecendo em Jurerê, aqui na capital. Nós voltamos já.
Meio-dia e 42 minutos, estamos de volta agora para falar de futebol. E o Avaí venceu o favorito Corinthians por 2-0 na Copa São Paulo de Futebol Júnior e se classificou para as quartas de final da competição. O próximo adversário da garotada do Leão é o Flamengo, que derrotou o Osasco por 1-0. E começa hoje à noite o Campeonato Catarinense 2018. A primeira rodada vai ter todas as partidas nesta quarta-feira. São 4 jogos que vão ser realizados hoje, às 8h30 da noite. Em Concórdia, o time da casa recebe a Chapecoense. Em Itajaí, se enfrentam Ercílio Luz e Tubarão. Na Arena Joinville, o Jack enfrenta o Brusque. Em Lages, o duelo é entre o Internacional e o Avaí. E às 9h45, no Orlando Scarpelli, o Figueirense e o Criciúma fecham a primeira rodada do Campeonato Catarinense. E a Chapecoense vai enfrentar o Concórdia pelo Campeonato Catarinense depois de 7 anos. Para a Chapecoense, a semana foi de treinamentos intensos, porque a temporada do Verdão iniciou há poucos dias. E o primeiro desafio será contra o Concórdia. Gilson Kleina deverá repetir o mesmo time que entrou em campo no amistoso contra o Tubarão no fim de semana. O desfalque é Arthur Kaique, que teve uma lesão no joelho direito e passou por uma cirurgia. Quem deverá entrar em seu lugar é Guilherme, que inclusive fez o primeiro gol da temporada. Para o capitão Wellington Paulista, o Clássico do Oeste será acirrado, porque as duas equipes estão bem preparadas para o início do Catarinense. Sabe do nossa parte física não está 100% ainda, mas tentar da melhor maneira possível colocar em prática a nossa qualidade. A gente sabe que o campo não vai deixar a gente praticar isso muito bem, mas vamos ter que guerrear. Futebol brasileiro é assim, dependendo da oportunidade que a gente tem que guerrear, tem que jogar, tem que entrar com qualidade, tem que ter posse de bola, o que tiver pra gente tem que colocar dentro de campo. Chapecoense e Concórdia se enfrentam hoje às 8h30 da noite, no estádio Domingos Machado de Lima, em Concórdia. E agora chegou a hora de falar da Feira dos Países. A Maria de Lourdes, que é a organizadora da feira, já está aqui para contar todos os detalhes para a gente. Maria, explica por que visitar a Feira dos Países lá em Jurerê. Porque tem muita coisa muito legal, além dos produtos, né? Tem todo um intercâmbio cultural, que você tem toda uma troca de experiência com os expositores, que são, na realidade, dos próprios países, né? São 15 países, e aqui a gente tem uma pequena amostra do que os visitantes vão encontrar lá. Explica pra gente um pouquinho desses produtos que você escolheu para mostrar para o nosso telespectador. Então, aqui eu trouxe uma amostra de 5 países. Eu estou aqui com o Senegal, que é uma máscara utilizada pelas tribos antigas do país para vários rituais, para festa de casamento, enfim, para várias utilizações. E eles trouxeram, inclusive, porque são objetos interessantes, exóticos, né? Para decoração, conforme a decoração que você vai fazer num cantinho e tal, uma máscara fica legal. Aí eu trouxe aqui do Peru, que é uma alpaca baby, onde é extraída a lã para fazer as roupas, né? É uma lã bem macia. Então eles trouxeram aqui uma réplicazinha do animalzinho, de onde eles extraem a lã. Aí eu tenho aqui do Egito também, né? Algumas esculturas do Egito representando os deuses, os faraós, enfim. E eu tenho também aqui um produto em vidro, todo com aplicação em ouro 24, que é a parte utilitária, né? Que são taças de vinho, água, champanhe, cerveja, uísque, copinho de café, tudo com aplicação de ouro 24, mas é uma linha utilitária para você usar realmente. Elas são bem resistentes, né? São produtos realmente bem diferentes, né? Dá para ver que tem um toque artesanal e como a gente falou, uma pequena amostra de tudo que tem lá. O que o visitante encontra? A gente percebe que tem bastante itens de decoração, mas tem muitas outras coisas também, né? Tem muitas outras coisas. Além da decoração, tem a parte utilitária, tem acessórios, como também aqui eu trouxe uma amostra do que tem em Madagascar, que são escolares, né? São escolares, em pérola. Tem uma em pérola com coração português, é uma joia, é pérola verdadeira. O outro é um colar com turquesa e coral. Então são joias feitas por um designer que mora em Madagascar, que faz os objetos
mas são realmente pedras verdadeiras, e esse em pérola, ele tem um banho de ouro branco. São produtos realmente diferenciados. E essa é a segunda edição já que acontece lá em Jurerê. Acredito que pelo sucesso da primeira, como é que é conseguir reunir fazer todo esse intercâmbio cultural com tantos países e oferecer tudo isso para a população? E a entrada é gratuita, né? A entrada é gratuita, não é fácil reunir todos porque depende da agenda, porque eles participam de feiras internacionais em vários países, né? Então reuni-los e trazer uma quantidade significativa de países não é fácil. A entrada é gratuita, o horário é das 17 às 24 horas todos os dias, e estão todos convidados para conhecer, para participar, para conversar, para adquirir produto. Também tem uma linha de vestuário bacana, exótica, diferenciada, moderna. Opções para casa, opções para presentear alguém. A gente viu que tem acessórios também. A entrada gratuita, dá para ir dar uma olhadinha sem compromisso, já fazer esse intercâmbio cultural lá entre os países. E vamos reforçar o endereço, é ali na rodovia Maurício Trotsky Sobrinho, ao lado do Jurerê Food Park, é isso? Isso, exatamente, ao lado do Jurerê Food Park. Estamos ali até o dia 18 de fevereiro. Então, até 18 de fevereiro, você pode conferir a Feira dos Países. Dá para ir lá dar uma olhadinha, comprar presente, comprar coisas para casa. E com certeza vão ser produtos diferenciados. Cada escolha, uma lembrança, e não deixa de ser a memória do país que foi escolhido, né? Com certeza, os preços estão muito bons. Tá certo. Fica o convite, então. A gente segue acompanhando até 18 de fevereiro, entrada gratuita, Feira dos Países, lá em Jurerê. Obrigada, Maria, pelas informações. Eu que agradeço. E depois do intervalo, tem mais notícias aqui no Meio Dia Catarina pra você. A gente volta já. Meio-dia e 53 minutos, estamos de volta com o Meio-Dia Catarina e a gente vai falar agora de saúde, porque comer de forma equilibrada ajuda a ter uma boa noite de sono. Para os amantes de doce, um estudo científico sugere que quem dorme melhor pode inclusive diminuir essa vontade de açúcar ao longo do dia. Olha só. Busca atenta na geladeira até achar um doce, que é saboreado em pé mesmo. Melissa é uma viciada assumida. Eu já cheguei a trocar o almoço ou a janta por outro doce. Principalmente quando eu vou à festa, assim. Quando eu vou à festa, eu espero a hora do doce e libero um pouco parte do salgado. Há 3 anos a mania virou trabalho e as vendas resultaram em 8 quilos a mais na balança. Mas o ponto fraco é perto da hora de deitar. Quando chega a noite parece assim que dá aquele estresse. TPM então é pior. Mesmo em repouso, o corpo gasta energia, o que ajuda a explicar a fome na madrugada. Uma alimentação balanceada durante o dia evita a compulsão à noite. E agora um estudo britânico sugere que os fanáticos por doce também podem amenizar a gula se aumentarem as horas de sono. Os cientistas analisaram voluntários com peso normal que dormiam de 5 a 7 horas por noite. Os pesquisadores dividiram os participantes em 2 grupos. Um deles recebeu dicas para dormir mais, e eles conseguiram aumentar o tempo de sono em 1h30 em média. O outro grupo manteve os mesmos hábitos. O que eles perceberam depois de 4 semanas de observação é que aqueles que estavam dormindo mais conseguiram reduzir o consumo de açúcar em 10 gramas por dia. Isso equivale a mais ou menos 2 brigadeiros ou um pedaço de torta. Um corte que com certeza já pode fazer bem para a sua saúde. Tudo que é excesso faz mal, né? Tudo que é demais. Então o açúcar demais vai te causar o primeiro aumento de peso. Tu tem que produzir muita insulina para metabolizar esse açúcar, acaba tendo uma resistência à insulina e é o caminho para a obesidade. Se essa pessoa tiver uma tendência de diabetes, ele vai acabar tendo diabetes mais cedo do que ele teria se tivesse uma vida mais saudável, com sono adequado, fazendo exercício. A recomendação para adultos é dormir cerca de 8 horas por dia. Além de reduzir a ingestão de açúcar, outros estudos já comprovaram que uma boa noite de sono diminui o estresse, melhora a memória, aumenta o rendimento no trabalho e nos estudos e previne a obesidade e doenças cardiovasculares. Se ainda ficar difícil cortar o doce, pelo menos dá para fazer como esse grupo, que divide a sobremesa. Eu acho que assim é interessante, fica bom para todo mundo, né? Até não fica exagerado e ainda cabe um cafezinho daqui a pouco. Não é fácil, né, largar o doce. Santa Catarina faturou 2,6 bilhões de dólares com as exportações de carnes em 2017.
Ao todo, o Estado embarcou 1,34 milhão de toneladas de carne para 130 países, gerando uma receita de mais de 2,6 bilhões de dólares. A carne de frango é o carro-chefe. O produto corresponde por 17,7% de tudo que o Estado exportou em 2017. Ao longo do ano, foram embarcadas 971 mil toneladas de carne de aves, gerando um faturamento de 1,8 bilhão de reais. Os principais compradores foram Japão, China e Arábia Saudita. Já 40% da carne suína exportada pelo Brasil saiu de Santa Catarina, que é o maior produtor nacional de carne suína e tem um status diferenciado. Em 2017, foram 275 mil toneladas de carne suína vendidas para mais de 50 países, um aumento de 0,8% em relação a 2016, gerando 639 milhões de dólares em receita, 15% a mais do que no ano anterior. Uma novidade, a população aprovou o projeto da roda gigante de Balneário Camboriú em audiência pública e a cidade está prestes a ganhar mais uma atração turística aí que vai atrair todo o estado. A roda gigante de 65 metros de altura deverá ser construída no Pontal Norte, em Balneário Camboriú, assim como você acompanha nessas imagens, e poderá ser vista, é claro, a longas distâncias. Bacana, né? Bem bonito o projeto. Novos estudos mostram que dietas ricas em frutas e verduras estão diretamente relacionadas com a melhora nos sintomas de esclerose múltipla. Olha que interessante. Uma vez por semana, a Bruna vai na feira de orgânicos. Saber de onde que vem os alimentos, ter o alimento menos processado possível. Frutas, verduras e legumes não ficam fora do cardápio e são aliados da Bruna e do marido em busca de qualidade de vida. Eles estão entre os mais de 35 mil brasileiros diagnosticados com esclerose múltipla por causa da doença neurológica autoimune que provoca inflamações no sistema nervoso central. Jaime está há 1 ano na cadeira de rodas. Eu precisei ficar mais consciente de tentar não ficar muito pesado para as pessoas me ajudarem. Um estudo realizado nos Estados Unidos aponta que uma boa alimentação pode reduzir em 20% o risco de pacientes de esclerose múltipla desenvolverem incapacidades físicas. Pesquisadores analisaram 7 mil questionários e também levaram em consideração outros hábitos, como tabagismo e a prática de exercícios. Os cientistas consideraram a alimentação de qualidade a que inclui pelo menos 3 porções diárias de frutas, legumes, verduras e entre 1 e 2 porções de grãos integrais. O presidente do Comitê Brasileiro de Tratamento e Pesquisa da Esclerose Múltipla avalia que o estudo é um importante indicativo para que os pacientes mantenham hábitos saudáveis. Ter hábitos saudáveis é fundamental, mas o que a gente não pode, em hipótese alguma, é abandonar o tratamento. A esclerose múltipla atinge principalmente jovens e adultos. Os sintomas costumam aparecer entre os 20 e 40 anos. Fica o alerta aí, né? Alimentação saudável ajuda em tudo. E a gente fica por aqui. Amanhã tem mais Meio Dia Catarina pra você. Até lá.